Bem-vindos, amantes da quinta arte. Esse é o Primeira Página e aqui a primeira impressão é que vale. Eu estou aqui hoje com o Rafael Campos, eu sou o Matheus Braga e hoje a gente vai avaliar o livro Moby Dick, de Herman Melville. Essa edição aqui, caprichadíssima da Landmark, capa dura, com arte belíssima. É um livro, edição bilíngue, boa parte aqui do final dele é o livro em inglês, em coluna dupla. Não li ainda, Rafa acho que também não, né, Rafa? Não conhece, só vi algum filme. Essa é a versão não, eu já li, já. Não sei dizer se é a mesma versão, mas já li Moby Dick. Beleza. Bom, eu namorei por muito tempo na loja esse livro aqui, essa capa. Eu tenho um apreço por livros de capa dura, com arte bonitas assim, então me chamou muita atenção. E é um clássico, claro, né? Então, um clássico a gente sempre fica mais curioso para saber, né? Para conhecer a história, por que ele virou um clássico em si, né? Mas a gente não está preocupado com isso, não estamos preocupados com quem é Herman Melville, não estamos preocupados com qual é a história de Moby Dick, nós estamos preocupados apenas com a primeira página. Dito isso, vamos a ela. Moby Dick, Herman Melville. Etimologia. Entregue a uma escola de gramática por um bedel tuberculoso, já falecido. Ainda vejo o pálido bedel. Casaco, coração e cérebro desgastados. Estava sempre limpando o pó de seus velhos dicionários e livros de gramática com um lenço esquisito, ridiculamente embelezado por um conglomerado de alegres bandeiras de todas as nações conhecidas do mundo. Adorava espanar suas velhas gramáticas. De algum modo, lembravam-no vagamente de sua mortalidade. Ao instruir as pessoas e lhes ensinar o nome pelo qual deve ser chamada uma baleia em inglês, whale, e por ignorância deixar de fora a letra H, que praticamente sozinha carrega o significado do mundo, enuncia-se algo que não é verdade. Richard Hakluyt. Baleia, whale em inglês, val em sueco e dinamarquês. O animal recebeu esse nome devido à sua forma arredondada ou aos seus movimentos sinuosos, pois em dinamarquês, Vald significa curvo, abobadado. Dicionário Webster. Baleia, em inglês, whale, imediatamente derivado do holandês e do alemão wallen, pois em anglo-saxão, waljan significa rolar, projetar-se para frente. Dicionário Fetus, grego, fetus, latim, well, anglo-saxão, Walt, dinamarquês, Wal, holandês, Wal, sueco, whale, islandês, whale, inglês, baleine, francês, baiana, espanhol, Pek Nui Nui, fijiano, Pek Nui Nui, é romano, tratos, fornecidos por um sub-bibliotecário. Veremos que este aplicado verme roedor, pobre diabo, mero subbibliotecário de um subbibliotecário, parece ter explorado as longas estantes mundanas e vaticanas da terra, sagradas ou profanas, colhendo nos livros todas as alusões casuais sobre baleias. Assim sendo, pelo menos na totalidade dos casos, não se pode tomar todos os confusos relatos sobre baleia contidos nesses tratos como um verdadeiro tratado de cetologia, não importa quão autêntico seja. Longe disso, quanto aos antigos autores em geral e aos poetas que aqui aparecem, esses extratos somente são valiosos ou divertidos na medida em que proporcionam uma visão panorâmica do que foi dito, imaginado e cantado indistintamente sobre o Leviatã por inúmeras nações e gerações, inclusive a nossa. Rafa, dá o start, não? E aí? Cara, alguns problemas que eu vejo aqui. Bom, primeiro, vale sempre destacar, né, gente, que a gente não está avaliando a obra como completa, não estamos avaliando se merece ser um clássico ou não, né? Tem a questão de época aqui envolvida, né? E a gente está deixando isso tudo de lado, analisando para o mundo contemporâneo que vivemos, né? E o quanto essa primeira página tem poderes de angariar novos leitores, de instigar as pessoas a continuarem a ler, né? Então, o que a gente vai abordar aqui, nossa opinião, é em cima absolutamente disso, certo?
Para iniciar, etimologia, entregue a uma escola de gramática por um bedel tuberculoso já falecido. Bom, aí já tem um primeiro probleminha do bedel ser uma palavra um pouco rebuscada, a gente não está acostumado, ou eu, pelo menos, aqui falo por mim, né, não estou acostumado com o que é um bedel, tive que pesquisar, não sabia, né, e então já causa aqui uma estranheza, mas aí, de certa forma, às vezes, para a época era uma palavra comum, era algo corriqueiro, então não dá para criticar nesse sentido. Criticando nos tempos atuais, eu acho que sim é um problema, né, ter uma palavra muito rebuscada ou muito diferente. Apesar do que, não, apesar do que nada, essa primeira frase inteira ela não me pega de forma alguma. Não sei, Rafa, quer falar alguma coisa sobre ela? Olha, tô vendo se eu consigo até tirar alguma coisa da língua daqui, porque tá complicado, viu? Assim, na minha cidade, Bedel Outra coisa. é o tiozinho do corredor da escola. Sabe aquele Ah, então tiozinho da é isso mesmo, chamada? é por aí. Né? Que é tipo um inspetor de corredor, né? Sim, A gente chama ele de Bedel. fiscal de corredor. É o tiozinho do corredor. Então, assim, quando eu vi Bedel, eu já pensei em escola, já fugiu já da imersão minha, já foi pro pecado do caramba. Mas eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que É, Bedel é nesse sentido mesmo que ele nesse falou. sentido, mas é aquela coisa, já pensei em quê, né? Então, Em assim, traumas da infância. exatamente. E se for pegar, por exemplo, ainda vejo Pálido Bedel. É que assim, no caso aqui, como tá Bedel com letra maiúscula, pra mim até pensei que era o nome da pessoa de começo, Deixa eu ver né? se eu errei a Porque, digitação, mas acho que não. vamos depois até o Matheus vai conferir isso, mas casaco, coração e cérebro desgastado, Maiúsculo mesmo. né? Então assim, essa primeira frase, vejo o pai do Bedel, casaco, coração e cérebro desgastado, se essa fosse a primeira Fosse a página, primeira, primeira exato. frase, sem esse Correto. comecinho chato aqui, aí seria interessante, porque casaco desgastado, ok. Coração desgastado, ok. Cérebro desgastado, ok. Então, quer dizer que alguma coisa aconteceu onde afetou ele emocionalmente, intelectualmente e fisicamente. Aí, interessante. O que está acontecendo que alguém aí está desgastado nos três âmbitos da existência? Pô, legal, uma coisa interessante aí. Mas daí depois começa a chover um monte de informação que. Na real, esse primeiro parágrafozinho aí, ele me pega de alguma forma. Não que me pegue assim, nossa, eu preciso continuar lendo, mas tem uma prosa bacana, né, escrita aqui, né? A estrutura que são feitas, as frases, me convenceu. Me pareceu assim, cara, o cara escreve bem, sabe? Tipo, dá vontade de ler um texto dele para saber mais. Só que aí vem e começam algumas citações, né? Umas citações meio jogadas aí, de certa forma, né? Falando sobre a gramática em si, envolvendo a palavra, a origem da palavra, talvez, né? A pronúncia, né? E aí, assim, aí ele começou a me perder, começou a desandar para mim. Aí quando chega aqui, aí mata. E Assim, eu aqui com o meu vasto conhecimento em línguas, né? Devo ter pronunciado praticamente todas errado. todos errados. Né? Assim, pra mim, a única coisa que realmente valeu é os cetos, porque baleias são Ok, cetáceos, eu sou biólogo, então ver a conexão aí. tem essa conexão. Mas assim, a não ser que eles. A não ser que o autor, no decorrer do texto, né, mesmo que ele faça isso, de qualquer forma é zoado. Mas se por acaso durante o texto o cara vai, né, o Arabi, ele, Adicionar de alguma forma, um ele vai escritor, conversar com pessoas de outros países. Ele não entende porcaria nenhuma, mas ele conhece essas palavras para pelo menos. dar uma função para colocar isso, acho que é uma forma de conseguir passar algo que soa como ruim, soa como negativo para gente, mas mostrar uma necessidade para ela, né? Então, isso que o Rafa falou para mim faz total sentido. Ou às vezes, uma outra coisa que eu pensei também era fazer algo mais de quebra de quarta parede, que eu já vi alguns autores mais contemporâneos fazer, de colocar, às vezes, uma folha rasgada dentro do livro, que tem um trechinho do dicionário, e aí tá ali, como se alguém tivesse consultado, a pessoa que pegou o livro ali consultou e tal, você conseguir criar uma imersão assim, de alguma outra forma. Agora, simplesmente vir tacar né, as várias traduções, as várias palavras
de baleia em cada língua me soa um pouco necessário. Até porque, sei lá, porque todas essas línguas? Tem línguas aí que são necessárias? Não sei, às vezes vai ter, né? No livro ele vai abordar, ou foi uma promessa não cumprida, né? Ou foi que ele jogou várias aqui e não vai explorar isso nunca mais no livro. Aí me soa ruim, né? Me soa um pouco de falta de capricho, talvez, né? Agora, se todas essas nações aí, vamos dizer, né, estejam presentes no livro de alguma forma, aí beleza, ok, tem uma função, né? Tem uma necessidade. Sim. Mas não sei se é o caso, né? Tem nação que nem nunca ouvi falar, né? Qual que é essas duas últimas aí, não sei nem o que é isso. E meio assim, mesmo que fosse, é, assim, claro que a gente fala assim, o objetivo é ver a primeira página. Porém, pra galera que curte clássicos, né, conhece o ponto da história, sabe que é a história de um capitão de navio que busca uma baleia. Quando a gente fala sobre capitão de navio, principalmente ambientado nos séculos passados, a primeira coisa que a gente pensa em texto é diário de bordo, né? Então, se a gente tentar considerar que essa primeira página ou as próximas primeiras páginas fosse um diário de bordo, por isso tem essas informações, mas pelo menos deixa entender que isso é um diário de bordo. Isso, né? Por que não, ao invés do etimologia, já começaram com diário de bordo, né? Uma coisa Exato. nessa linha. Né? Porque assim, né, por exemplo, eu fazendo meu diário de bordo, o Matheus fazendo dele, a gente escreve o que quiser, da maneira que quiser, porque é um diário, então é algo mais pessoal. Mas não impede de ter alguma coisa aí, principalmente no fato de que, se a ideia é trazer essas informações, que justifique. Exato. Eu fiquei, quando eu fui organizar aqui pra gente poder gravar esse vídeo, né? Eu fiquei até pensando se essa primeira página era a primeira página de fato do livro original do Moby Dick, ou se isso tinha sido acrescentado como nota do autor, alguma coisa do tipo em algum momento. Eu fiquei meio curioso, né? E aí fui atrás de versão em inglês, de audiobook do livro, e vi, não, é isso mesmo, é assim que ela é, que começa o Moby Dick mesmo, né? Com essa etimologia aí. O capítulo um na verdade, é como se fosse um prólogo, né? O capítulo um na verdade, tem umas 4, 5 páginas para frente, aí começa a história em si contada, mas antes tem essas partes mais formal aí, talvez mais técnica, né? Não sei. E de fato não me conquistou, e por isso até, dando um aval aqui, eu não viraria a primeira página por ela, obviamente, né? Por ser um clássico, eu vou ler, quero ler, tenho interesse na história, mas por essa página aí, por essa primeira página, eu não viraria. Pelo que eu tô vendo aqui, a versão que eu li deve ser de outro autor ou alguma coisa assim, né? Talvez, sei lá, uma versão infantil, porque pelo que eu lembro, eu li, eu era bem mais novinho. Então, com certeza não é esse calhamaço que você apresentou aí. Mas, realmente, não lembro de nada disso. Pra mim, já era já o capitão no mar, indo atrás da baleia, e os caramba, né? Então, não sei se é o tipo de público-alvo, então teve uma adaptação do texto e tudo mais, mas assim, eu conhecendo a história e o que acontece, eu viraria. Mas por essa primeira página, assim, eu acho que até viraria, mas se continuasse isso, né? Como o Matheus comentou que tem segunda, terceira, quarta página, muito. São extratos, são trechos de estação de onde aparece baleias, Ah, ou eu, algum evento. eu não chegaria nem aqui. Eu não abri. Ou eu, já na segunda parte eu ficaria puto, ia para primeiro capítulo e já começaria a ler. Já. Você já começa a ler o primeiro capítulo já com uma expectativa ruim já do livro. Exato. Então, assim, eu também não viraria. É isso, galera. A gente agradece aí a expectativa. E vai, Rafa, fala que eu já tô. Né? Essa primeira parte norteou a gente de uma tal forma que é até triste. Mas se você conhece Moby Dick e acha que realmente poderia ter sido uma forma diferente, deixe aqui nos comentários se você leu Moby Dick nessa versão, ou alguma outra versão, talvez de algum outro escritor aí, ou de alguma outra adaptação que traz, ou se você conseguir aguentar isso aí, ou se você logo pulou para a primeira página. E diz aí, se você não conhece a história Moby Dick, está aqui pela primeira vez lendo aqui com a gente, você viraria ou não viraria a primeira página, considerando esses pormenores?
E se você quer ter o seu primeiro texto, ou um outro que você já tem e quer aparecer aqui com a gente na primeira página, tem um formulário aqui embaixo que é só você completar bonitinho. E assim a gente recebe uma avaliação da sua primeira página. É isso aí, galera. Valeu e bora ler.